Graça e paz, família! Estamos de volta com mais um tema interessante. Peça sua atenção e desde já fica o meu agradecimento. Muito obrigado e vamos para mais um tema de suma importância. Olha só o título deste tema. Os pequenos detalhes fazem grande diferença. Os pequenos detalhes fazem grandes diferenças. É isso mesmo, irmão. Este tema, ele vai ficar como um exemplo, apenas como um exemplo, para que em todos os demais assuntos se use, no mínimo, essa regra. Se faz necessário usar essa regra que eu vou mostrar aqui, meus irmãos. E não é só na Bíblia. Não é num trabalho de escola, é na vida, é algo extremamente importante. Observa que, me ajude eu ler aí, tá bom? Muitos afirmam que Jesus disse que aqueles que tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda remove os montes. Esse tema eu já até abordei ele em um outro vídeo, mas como chegou várias pessoas novas no canal, fica o meu agradecimento, muito obrigado, me faltam palavras para agradecer vocês pelo apoio. Eu estou refazendo ele, mas de uma maneira mais assim, bacana de entender. Vou dar essas palavras. Meu amado, não é de hoje que nós ouvimos essa frase. Aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda vai dizer para os montes vão sair. Eu não quero nem entrar na questão dos montes, porque isso aqui todos sabem que foi uma linguagem usada e não quer dizer que você vai virar para um monte literalmente e falar sai daí, ele vai sair. Isso não quer dizer isso, né? Isso ninguém traz essa dúvida, essa problemática, esse questionamento, que todos, pelo menos desde que a pessoa seja racional, né, ele vai entender perfeitamente. Mas a questão é o seguinte: essa frase, ela causa, ou ela está totalmente em confronto com aquilo que a Bíblia diz. Não é verdade essa frase. Jesus nunca disse que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda vai realizar alguma coisa. Nesse sentido que está aqui. Vai dizer para os montes vão sair. Não. Vamos analisar. Olha só. Vamos examinar. Vamos fazer um exame. Quando nós estivermos diante de qualquer assunto, aquele assunto se faz necessário ser examinado. Não tenha dúvida disso. Então vamos comigo? Vamos examinar? Vamos lá. Primeira coisa, observa Mateus capítulo 8, versículo 26. O que Jesus falou com seus discípulos? E ele disse-lhes: por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Observa que naquela situação, os irmãos também conhecem essa passagem, esse acontecimento. Jesus repreende os discípulos e fala: homens de pequena fé. Já começa aqui. Se aquele dizer que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda na época era menor de todas as sementes, nós encontraríamos algumas urucubacas aqui, meu irmão. Nós iríamos encontrar algumas complicações. Então, por que Jesus repreendeu eles falando: a sua fé é muito pequena, a sua fé, meu filho, aqui é pequena demais, homens de pequena fé. Ou seja, se a pequena fé resolvesse, se fé do tamanho de um grão de mostarda resolvesse, Jesus não iria chamar a atenção deles. Ia chamar a atenção o seguinte: usa essa pequena fé, né? Talvez seria isso. Mas não, Jesus chamou a atenção deles, homens de pequena fé. Sabe por que vocês estão me chamando para me resolver esse problema? É porque as suas fés são pequenas.
Vocês são homens de pequena fé. Olha, meu irmão, primeira coisa, já não bate com a frase que nós ouvimos por aí. Outra questão, vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 2. Parte do versículo diz assim: e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. O assunto aqui nós estamos tratando de uma expressão que as pessoas usam errado. Aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Já que o grão de mostarda era a menor de todas as sementes, Jesus estava falando que a fé podia ser pequena, que resolveria o problema. Não é isso que Jesus disse para os seus discípulos nessa passagem, nem é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Olha só, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Ou seja, para que os montes sejam transportados, eu teria que ter toda a fé. Paulo revela aqui que para um monte ser transportado, toda a fé se faz necessária, ou seja, uma fé grande, imensa. Viu que não está batendo? Não está batendo com aquela frase que nós já ouvimos muito, eu acredito que você também já ouviu. Então, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, Paulo revela aqui que para que os montes sejam transportados, tinha que ter toda a fé. Olha só. Então, meu irmão, deixa eu centralizar aqui, deixa eu arrumar assim bonitinho, fica bonitinho, Francisco, fica bonitinho aqui, gosto de ficar centralizadinho, para ficar bonitinho. Vamos lá, vamos ao versículo do tema, vamos lá, meu irmão, vamos deixar essas revelações de Júpiter e essas mandingas e vamos com mais uma criptograça. Olha só, vamos ao versículo do tema? Então vamos lá. Essa expressão é tirada daqui, Mateus capítulo 17, versículo 20. Vamos ler. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Meus irmãos, quando a gente lê assim e vai embora para casa, tudo passa batido. Mas se você lê, respeitando alguns detalhes que eu vou te mostrar aqui, pronto, você vai chegar em uma interpretação correta. Vamos lá. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Olha só, o contexto, se você ler o contexto de Mateus 17, é porque eles não tinham conseguido expulsar um demônio de uma pessoa. Aí Jesus falou, sabe por que vocês não conseguiram? Por causa da vossa pequena fé. Já começa por isso aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. O próprio versículo está explicando que se a pessoa tiver uma pequena fé, se eles tivessem uma pequena fé, nada aconteceria, nem aquele demônio sairia daquela pessoa, vou dizer uma coisa para os irmãos, nem uma palha em dia de muito vento sairia do lugar, meu irmão. É o que a Bíblia trata desse assunto aqui, desse contexto que nós estamos falando. Observe que o assunto não é sobre demônios, hoje, esse tema, nem sobre a questão de fé em si. Nós estamos falando de tamanho de fé naquele contexto, só para resolver um problema de uma expressão. E qual? Essa aqui, essa aqui. Muitos afirmam, deixa eu colocar num contexto, numa visão aqui, para você ver. Muitos afirmam que Jesus disse que aqueles que tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda remove os montes. E completamente complicado. Então vamos lá. Primeiro, Jesus já falou aqui, vocês não conseguem expulsar aquele demônio por causa da pequena fé. E vamos continuar. Porque em verdade vos digo, se tiver fé, aqui está o segredo. Como? O texto diz como e não do tamanho, meu irmão. Isso aqui é tão grave que observa uma coisa, ouça uma coisa que eu vou falar agora. Eu pesquisei esse versículo, eu pedi esse versículo aqui, Mateus 17, 20 no Google. E usei esse versículo aqui, falei. Sabe o que apareceu no Google para mim? Aquele que tiver fé do tamanho
de um grão de mostarda. O erro está na palavra tamanho. E sendo que o texto diz como. Não é do tamanho, meu irmão, é como. Olha só, se tiverdes fé como um grão de mostarda, aqui você joga por terra todas as mandingas que nós ouvimos errado dentro deste tema. Não é do tamanho, até o Google falou comigo do tamanho. Não é, é como. Como? Espero que você esteja entendendo. Agora vamos resolver, olha, toda a questão agora. O como, este como aqui, ó. O como do versículo revelado agora. Agora você vai saber o que Jesus estava falando. Isso aí, mas não sai lá para tomar água não. Fica comigo. Ah, vou ali tomar água, vou no banheiro. Não, vai no banheiro depois, tá bom? Vai tomar água depois, vai almoçar depois, para um pouquinho aí, vai jantar depois, sei lá, a hora que você está vendo esse vídeo, vai dormir depois, vai ver o jogo do seu time depois, meu querido. Não faz assim não, senão você não acompanha o raciocínio, você não vai ficar com a criptograça e vai ficar com as revelações de Júpiter. Vamos ver, aqui está o segredo, ó. Mateus capítulo 13, do 31 ao 32, este como aqui, ó, pronto, vai ser resolvido agora. Ouça, leia, deixa eu colocar aqui para você me ajudar a ler aí, ó. E outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele, semeou no seu campo, a qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, olha a revelação, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Pronto. Por isso que Jesus falou como, se você estiver de fé, como, ou seja, como em que sentido? Olha só, o reino do céu é semelhante a um homem, ó, é semelhante a um grão de mostarda, melhor dizendo, a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou. É isso que Jesus está falando. Se fosse como um grão de mostarda, quando ele é semeado, olha só, ele na verdade ele é a menor de todas as sementes, mas quando ele é semeado, ele cresce e é a maior das plantas. Então, como em que sentido? Como um grão de mostarda semeado, é isso que Jesus está falando. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas aí quando é semeado, ele cresce e se torna maior. É disso que Jesus está falando, meu irmão. Então, se fosse do tamanho, a vaca tinha ido para o brejo. Jesus tinha falado assim: quem tiver fé do tamanho. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: quem tiver fé, né? Deixa eu até. Se tiverdes fé, não é quem também não. Jesus está falando com os discípulos, olha só. Com os discípulos, ó. Se tiverdes fé, falando com ele naquele contexto. Se tiverdes fé, como? E não se tiverdes fé do tamanho. Deu para entender, meu irmão? É isso aí. Essa regra de interpretação, nós usamos a hermenêutica e a exegese. A exegese nós usamos no próprio versículo aqui, ó. No próprio versículo, quando Jesus chamou a atenção deles que eles tinham uma fé pequena. No próprio versículo disse que como e não do tamanho. Então são exegese, que é quando você extrai algo do próprio versículo, tá bom? E a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, ela pega muito a questão do contexto, e aqui dentro do contexto o próprio Jesus sempre chamou a atenção dos discípulos que eles tinham uma fé pequena. O próprio Paulo vai dizer que para os montes ser removidos tem que ter uma fé do tamanho tal. Olha só, olha a expressão de Paulo, olha, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, ó, ainda que eu tivesse toda a fé, essa foi a expressão, de maneira tal, que transportasse os montes. Deu para você entender? Agora, meu irmão, deixa eu colocar aqui centralizadinho, deixa eu te falar uma coisa, essa simples, esse simples exemplo que eu deixei aqui, ele precisa ser aplicado nas coisas mais complexas, de tanto que são usadas no meio do povo da graça como no sistema religioso.
tanto aqueles assuntos que seja do lado de lá ou do lado de cá, ele precisa passar por esse crivo, porque senão eu vou cometer muitos erros, vou chegar a várias falsas interpretações. Espero que tenha te ajudado. Eu deixo aqui o meu abraço e quero agradecer. Muito obrigado, você que está chegando agora no canal, você que está há mais tempo no canal, você que desde o início está com a gente, você que está conhecendo o canal agora, você que se inscreveu e você que vai se inscrever. Muito obrigado. Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado de todo o meu coração. As pessoas estão valorizando o canal, as pessoas estão honrando esse canal. Muito obrigado. Deixa o seu like e deixa o seu comentário e compartilhe. Não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo com um tema forte, bombástico. Estou preparando aí um próximo tema aí, meu querido, muito forte. Não percam, em breve estaremos de volta. Fui!